Fala, Senhor, conosco, nós somos teus filhos e queremos te ouvir. Faz com que nós ouçamos a tua palavra e ela nos seja entendida claramente, que nós entendamos claramente a tua palavra e que ela transforme tanto o nosso dia quanto a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Marcos capítulo 14, após a prisão de Jesus, a apresentação dele diante do Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro tinha seguido Jesus de longe. Jesus ia a caminho do Sinédrio com os soldados e Pedro ia seguindo de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se perto do fogo. Os sumos sacerdotes e o Sinédrio inteiro procuravam um testemunho contra Jesus para poder matá-lo, mas não encontravam. Muitos davam falso testemunho contra ele, mas os depoimentos não concordavam. Levantaram-se alguns para dar falso testemunho contra ele e declaravam: nós o ouvimos dizer, destruirei este santuário feito por mãos humanas e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão humana. Mas nem assim o testemunho deles concordava. O sumo sacerdote levantou-se no meio deles e perguntou a Jesus: nada respondes? O que significa este testemunho contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Vocês ouviram as blasfêmias. Que vos parece? O que parece a vocês? Então todos sentenciaram Jesus como réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrindo-lhe o rosto, batiam nele e diziam: profetiza! E os guardas o receberam a bufetadas. A negação de Pedro. Pedro estava no pátio embaixo. Veio uma criada do sumo sacerdote e, ao ver Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: tu também estavas com o Nazareno, com Jesus. Pedro, no entanto, negou: não sei, nem entendo de que estás falando. Ele saiu e foi para a entrada do pátio e um galo cantou. A criada que viu Pedro começou outra vez a dizer aos que estavam por perto: este é um deles. Porém Pedro negou outra vez. Pouco depois os que estavam lá diziam a Pedro: é claro que tu és um deles, pois tu és galileu. Ele começou então a proferir maldições e a jurar: nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Essa palavra traz uma reflexão sobre o processo de condenação de Jesus. Aqui, várias pessoas tentaram condenar Jesus com falso testemunho, né? Por que era com falso testemunho? Porque não tinham convicção de que realmente aquilo tinha que ser feito, né? Você vê que nem mesmo os religiosos tinham essa convicção. Então, quer dizer, eles não consultavam a Deus. Eles não estavam agindo em nome de Deus. Pelas ações dele, né, você vê, né? Pelas ações dos sumos sacerdotes, você vê que eles não estavam em comunhão com Deus nesse momento. Não há um processo normal da igreja que eles tinham, né? Momento de oração e tudo mais. Eles estavam realmente perturbados, procurando de qualquer forma evitar a continuidade do ministério de Jesus. E a gente vê que com os testemunhos, né, uma coisa que me vem à vista muito facilmente é que com os testemunhos das pessoas não foi possível condenar Jesus. Então a gente vê que eles testemunham, dão vários falsos testemunhos, mas isso não tem efeito, né?
aqui fala que os depoimentos não concordavam, né? Então não teve como criar uma narrativa com aquilo que estava sendo dito. Então, por meio das pessoas, não foi possível condenar Jesus. Mas Jesus até ajudou nesse processo, né? Então, ele vendo, sabendo que era a hora dele, ele não ameniza. Ele não fala mais em parábolas, né? Já há um tempo a gente não vê mais ele falando em parábolas. Ele já está no processo dele final, que Deus, ele sim, né? Em comunhão com Deus, Deus falou para ele que esse era o processo que ele ia passar. Ele até pediu para não passar, se fosse da vontade de Deus, mas aqui estava convicto já. Então ele mesmo fala, né? Então uma hora o sumo sacerdote desiste dos testemunhos e começa a instigar ele mesmo, né? Jesus mesmo. E ele pergunta para Jesus o que Jesus tem a dizer sobre aqueles testemunhos. Ele fala, olha, eu sou realmente, né? És o Cristo, Filho de Deus, bendito, eu sou. E conclui logo, né? E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então ele mesmo já fala para a igreja, né, para os fariseus que são a igreja, que aquilo vai acontecer. Eles vão ver aquela nova realidade, né? É até uma pregação para os fariseus, né? Se eles tivessem essa visão espiritual, esse preparo espiritual, né? Que os apóstolos tiveram, né? Se a gente observar, quando Jesus falava só venha, os apóstolos seguiam, porque tinham esse preparo espiritual para isso. Uma coisa interessante, né, no ministério de Jesus, quando ele capta os sacerdotes, né, os apóstolos, a gente vê essa facilidade, né? Então tem algo nele ali naquele momento, mas eu creio que tem algo que ainda não me é possível deduzir pelo texto, né? Mas que há um preparo que esses sacerdotes aqui, esses fariseus não tinham. Eles tinham muito preparo da igreja, mas a visão espiritual que os apóstolos tinham, eles não tinham. Então, se eles tivessem a visão espiritual dos apóstolos, o que Jesus falou aqui seria motivo de alegria para eles, né? Para você ver, e assim é também conosco, né? Se nós tivermos, vamos falar assim, né? Preparo espiritual suficiente, isso aqui vai ser motivo de alegria para a gente. O texto sagrado vai ser alegria para a gente. Com preparo espiritual, cada palavra que está aqui vai ser alegria para a gente, vai ser um aprendizado, algo que vai nos aproximar muito mais do céu e vai tornar a nossa vida aqui o próprio céu. Não importa a circunstância que nós vivamos aqui, né? Com preparo espiritual, o que seria o preparo espiritual que os apóstolos deviam ter, né? Talvez antes de Jesus. Dedicação às Escrituras, ouvir a palavra de Deus, internalizar. Talvez o pescador ali, uma coisa interessante, né? Talvez o pescador, talvez o cara ali naquele, Mateus ali naquele posto de tributo, talvez essas realidades davam mais preparo espiritual para eles, mais meditação, do que o trabalho no Sinédrio, né? No centro político-religioso da época, né? O Sinédrio era um centro político-religioso, né? Porque Roma deixava que os judeus tivessem ali um certo poder político entre eles, de acordo com as leis deles, para ter uma aceitação melhor, né? Para que eles se encaixassem melhor em Roma, né? Em Roma. Então eles tinham um representante ali no Sinédrio. Era como se fosse um senado, né? Um senado ali, um congresso. Então talvez o que eu vejo aqui é que esse preparo espiritual era melhor na praia, era melhor num posto talvez até de um trabalho corriqueiro, um ofício como o de Mateus ali, era melhor um preparo espiritual ali do que dentro do Sinédrio. Dentro do Sinédrio os ouvidos estavam fechados, né? Interessante isso, né? Jesus fala coisas lindas aqui pro sacerdote, né? Pro fariseu. E ele rasga as vestes dele revoltado, né? Não entende e condena Jesus de vez. Era o previsto, né?
Depois vem a negação de Pedro, também outra coisa que traz muito pra gente, né? O nosso dever de cristão, de aceitar, né, tudo que há aqui, aceitar tudo que há aqui, não negar as coisas que estão aqui na palavra de Deus. Essa é a palavra, né? Voltando ao conceito do verbo, né? Essa é a palavra estava presente desde o início. Essa aqui é a nossa salvação. Nós não podemos ter vergonha da palavra, não podemos negar coisas que estão aqui. Claro, tem coisas, principalmente no Antigo Testamento, que são contestáveis para a nossa cultura de hoje, né? Os valores, realmente, tem coisas mais complicadas aí que a gente deixa para os teólogos, né? Mas o Evangelho é algo que nós temos que proclamar. Jesus fala isso, né? Não temos que ter vergonha da fé. Não temos que ter vergonha do nosso relacionamento com Deus e com Jesus. A lição que fica para mim aqui é que nesse momento em que Pedro devia dar testemunho, ele não conseguiu. Humano como nós poderíamos fazer a mesma coisa. Aqui não é questão de condenar, né? Na minha visão humilde aqui, na minha leitura, eu entendo completamente o que ele passou aqui. Pedro vinha seguindo, né, Jesus de longe, vendo tudo aquilo ali acontecendo com Jesus na frente dele. O mestre dele, aquele que era muito mais poderoso que ele, estava passando por aquilo na frente dele. Então é óbvio que ele, assustadíssimo, negou a Jesus. Ele poderia fazer diferente, mas também a gente entende a limitação dele, né, nesse momento. Mas essa ocasião aqui é uma ocasião extrema, mas muitos de nós nem estamos nessa ocasião aqui que Pedro estava, nem estamos nessa ocasião aqui de terror, de pavor que ele estava aqui. Nós estamos numa situação muito mais confortável do que os primeiros cristãos, muito mais confortável do que os apóstolos, né? Os apóstolos são os que mais tiveram que ser corajosos. Pedro depois foi muito corajoso, já quando ele recebe o Espírito Santo e tudo mais. E já era antes também, né? Mas depois foi polido e melhorado para o ministério. Mas nós, numa situação muito mais confortável que nós temos hoje, nós temos que abraçar Jesus, a fé de Jesus, e levar para frente essa coragem, né? Essa ousadia. A gente tem que ter essa ousadia de sermos irmãos. O Evangelho diz isso, né, pra gente. Para nós sermos unidos, sermos irmãos, termos amor, termos fé, fraternidade, esses valores e virtudes, e termos coragem de levar isso para frente. Parece fácil, mas no nosso ambiente de trabalho, no nosso trabalho, na nossa roda de amigos, a gente sabe que a conversa não é bem assim. Há falso testemunho contra nós. O diabo faz com que nós proclamemos falso testemunho contra os outros. Maledicência. A maledicência é maldição. Quando você bendiz, né, o bendito é bênção. Então a gente com a palavra abençoa, e com a palavra a gente amaldiçoa. E nas rodas de conversas e no trabalho nós somos tentados a amaldiçoar. Nos relacionamentos também. Na família também. Aquele cochichozinho por trás e tal, aquela coisa de falar mal e achar graça até, né? No bullying, né? No assédio moral, sexual, tem gente que acha graça nisso, né? Então, nós cristãos, a lição que eu tenho, né? É simples, acho que todo mundo entende isso facilmente, né? Não é condenar Pedro, aqui a questão. A lição que fica, que Deus fez isso aqui, né? Deus fez isso aqui e fez que isso fosse escrito aqui. E não é para condenar Pedro. É para nós entendermos a natureza de Pedro humana, que é igual à nossa, e ter pra gente uma lição. De quando alguém vier dizer: ei, tu não quer participar desse bullying aqui não, porque tu é seguidor de Cristo, né? É dizer: sim, é verdade. Isso aí é errado. E eu não vou continuar com isso. Ei, tu não quer falar aqui que é a nossa roda de fofoca, não? Tu vai cortar a fofoca aqui, vai tirar o clima, vai tirar a brincadeira.
A criança está aprendendo a dançar um forró ali, né? Os adultos estão estimulando a criança com sexualidade dela antes da hora, e tu vai dizer que isso está errado? Tu vai te opor? Não quer participar da nossa sociedade? Quer ser excluído? É nessa hora que a gente tem que dizer: eu quero, meu irmão, eu quero. Coragem e ousadia. Eu quero ser excluído dessa sociedade, sim. Onde não tem Cristo, eu não entro. Se eu entrar, é para levar Cristo. Se eu entrar em lugares errados, é para levar Cristo. Mas eu ali não permaneço. Aquele lugar não tem nada para mim. Eu é que tenho que dar para aquele lugar, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por trazer a nós mais detalhes da traição aqui, de como Jesus sofre o que tinha que sofrer pela vontade tua, Pai. E nos dá ensinamentos aqui de como foi triste essa traição, o resultado da traição que Judas fez a Jesus, apesar de ser prevista, ser parte da missão de Jesus. Nós vemos quão horrível foi e como nós temos que seguir a Jesus, como nós temos que ter ousadia e coragem para segui-lo, em qualquer que seja a situação que nós consigamos, pela graça de Deus, porque somos pequenos e falhos, pela tua graça nós consigamos. Muito obrigado pelos teus ensinamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.